você até que é chamado para participar dos processos seletivos. Faz a prova, mas não passa na entrevista. O que será que está acontecendo? Bora discutir sobre isso agora? Então vamos lá. Uma das coisas, das queixas que eu tenho escutado com frequência dos alunos é o seguinte: eu até passo na primeira fase do processo seletivo, mas não me encaixo na segunda, eles não chamam, e isso vai frustrando o aluno, né? Que está aí em busca do primeiro emprego. Então, primeira coisa, a gente precisa avaliar vários aspectos que pode estar acontecendo aí. Se a empresa chama, é porque eles estão precisando. Então, se eles o que acontece muito com algumas empresas? Eles chamam para participar do processo seletivo, mas eles não querem para aquele momento. Às vezes eles querem deixar ali no banco de reserva, no que a gente fala, né? Para assim que for saindo o colaborador, pede demissão ou adoece, alguma coisa, eles conseguem ter um número já de candidatos que já passaram por essa fase da avaliação teórica, prática, se tiver avaliação prática, entrevista, e deixa para o final uma entrevista ali direta com o responsável pelo setor, que pode ser o enfermeiro, o coordenador, e entrega dos documentos. Só que alguns, eles não têm um retorno do positivo do processo seletivo na fase da entrevista. E aí eu fui atrás conversar com alguns colegas de trabalho que ainda estão no hospital, e o que eu tenho escutado deles? Sheila, a gente chama para ir para a prova, muitos não passam na prova. Então, hoje, que eu falo agora em 2025, a gente tem um número considerável aí de alunos que se formam, profissionais que se formam, mas não tiveram aquela bagagem necessária para ser inseridos aí no mercado de trabalho. Se você tem uma visão diferente, deixa aqui seu comentário, tá? Mas isso é uma visão geral, que não só eu, Sheila, estou falando, é o que a gente vem percebendo. Alguns profissionais, eles têm saindo para o mercado de trabalho ainda sem um preparo adequado. Então, isso é muito ruim, né? É lógico que a habilidade e prática só vai se adquirir aonde? Na assistência. O aluno, ele tem que chegar, o colaborador, ele tem que chegar com a teoria, quando ele não tem ainda experiência, né? Então, o que as empresas exigem é uma teoria. Então, essa teoria, ela está um pouco defasada. E isso está trazendo complicações para a admissão aí no mercado de trabalho. Fora essa teoria, nós temos um problema também de comportamento. Então, tem muitos candidatos que chegam na entrevistas com uma postura que não é uma postura que muitas vezes aquela instituição quer. Por exemplo, a vestimenta, gente, na entrevista é muito importante. Porque se você não tem um cuidado com sua aparência, como que isso vai ser visto por quem está avaliando? Eu gosto sempre de puxar assim para a gente se colocar no lugar do paciente. Ah, Sheila, mas na hora que ele for me atender, ele vai estar com o uniforme da empresa. Nem sempre, às vezes ele está com roupa própria, coloca só um avental ali que a instituição fornece. E temos várias outras questões aí também. Então, a aparência em si, no geral, não estou falando de estilo, estou falando de você estar limpo, com uma roupa limpa, com o cabelo bem preso, sabe? Hoje nós temos um problema muito sério que são os adornos, que está difícil do colaborador tirar os adornos. Tem uma discussão muito séria em relação aos cílios postiços, porque esses cílios eles ficam caindo e ali onde ele cair, ele pode cair às vezes no procedimento no paciente, então isso pode trazer danos. E além da vestimenta,
E eu não estou falando de roupa cara, não estou falando de roupa X ou Y. Estou falando de você ir com uma roupa limpa, que não esteja amassada, que esteja dentro do seu tamanho. Não a gente querer colocar um corpo dentro de uma roupa que não cabe, ou colocar uma roupa muito grande. Então, isso esse visual é importante para o entrevistador também. Além do visual, como que você fala? Como que você faz, pronuncia as palavras, as articulações que você traz, esses vícios de linguagem que a gente vai adquirindo com o uso do celular, de abreviar tudo, a gente está tendo um problema em relação à fala mesmo, as pessoas não estão sabendo se comunicar. Então, tem muito tipo, tem muito uma frase que não está completa, que não faz sentido. Então, é muito comum nas entrevistas o candidato, né, ele ser questionado por que ele quer aquela vaga e para que ele se apresente. E a pessoa não sabe se apresentar. Então, tudo isso vale a pena, você que está tendo essa dificuldade, ver se você se encaixa nessas falas que eu estou trazendo. E se você se encaixa, busca uma ajuda para que você consiga se preparar para na próxima vez que você for se candidatar para uma vaga e você passa por toda aquela expectativa do processo seletivo, faz uma prova, passa na prova e aí não passa na entrevista, o que é que está acontecendo? Quais são suas falas? Então isso vale a pena você abordar com alguém de confiança, procurar um profissional se tiver condições, né, de fazer isso. É muito bom procurar um profissional para que você consiga se apresentar de uma forma transparente, uma forma que seja interessante para quem está te contratando. Por que a empresa teria que te contratar? O que ela vai... quem é o profissional que ela vai contratar? E é isso tudo que você tem que deixar claro numa entrevista. Isso a gente está falando que o candidato passou no processo seletivo da prova, na fase da prova teórica. Alguns hospitais ainda têm prova prática. Então, se o problema está na teoria, então bora estudar, sabe? Fazer provas para rever conteúdos, para se preparar. Porque quando você consegue ser chamado para um processo seletivo, você tem que estar pronto. Ah, mas a gente nunca sabe. Realmente, a gente nunca sabe. Às vezes, você o candidato pode perder a vaga porque tinha uma outra pessoa mais preparada que ele. E isso acontece. Aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas e vai acontecer em algum momento com você. Agora, a partir do momento que você quer uma vaga, você tem que se preparar para ela. Você tem que tentar ser o mais transparente possível, chegar com uma aparência boa, sem estar cansado, sem estar, sabe, atrasado. Gente, atraso nem pensar. Atraso não é bom para quem vai fazer uma entrevista, vai participar do processo seletivo, não. Ah, mas eu tive um imprevisto. Imagina que o imprevisto vai acontecer. Então você sai de casa mais cedo, você olha no trajeto. Hoje em dia nós temos a facilidade de Waze, de tantas coisas do Google Maps, tantas ferramentas que pode ser utilizada para você ter uma previsão do trajeto que você vai fazer e conte com o imprevisto. É melhor você chegar antecipado e esperar do que você chegar lá todo suado, cansado, porque ficou correndo para chegar na entrevista e chega atrasado. Então isso não é bom. E a partir do momento que você se candidatar para uma vaga, para um hospital, o hospital X está contratando. Então você vai lá no site que faz essa contratação, que às vezes é terceirizado ou às vezes é direto do hospital, você vai enviar seu currículo e você vai aguardar o retorno. Aguardou o retorno, foi chamado, o que você tem que fazer? Pesquisa sobre essa empresa. Quanto tempo essa empresa está no mercado de trabalho? Qual é a missão, visão e valores dessa empresa? Qual que é o segmento? É estética? É uma clínica especializada?
Então, assim, esse interesse que você tem que ter antes de ir para a entrevista, para já mostrar para o entrevistador que você realmente quer aquela vaga, que você se preparou, você pesquisou sobre a empresa. Isso faz total diferença para quem está avaliando. Se é uma pessoa que chegou antes da hora, se teve a preocupação de pesquisar sobre a empresa na internet, no Google, você está com uma vestimenta adequada, você consegue falar de uma forma clara, evita vícios de linguagem e evite também falar demais. Responda o que for necessário, sem aprofundar demais, sem entrar muito na sua vida pessoal ou contar casos, a não ser que seja um momento adequado numa dinâmica em grupo, aí você vai trazer uma vivência que seja pertinente àquele momento, e não situações aleatórias, falar mal da última empresa que você trabalhou, se trabalhou em algum lugar, né? Então, esses tipos de postura, elas são avaliadas por quem está lá fazendo esse processo de contratação, que faz parte desse colaborador. Esse colaborador está lá justamente para avaliar o perfil. Então, se você gostou dessa dica, curte, compartilha, deixa aqui seu comentário se você achar que é necessário e fique atento a mais vídeos. Se preparem para as entrevistas, porque em algum momento uma delas vai dar certo. E às vezes dá certo na primeira, ok. Mas se está acontecendo de você passar pelo processo e não passar pelo processo de procura, mas não passar na etapa final, então alguma coisa precisa ser revista, tá bom? Tudo tem seu tempo, mas esteja preparado. Preparado, preparada para aquele momento que é da sua contratação, ok? Até mais!